Não estejam ansiosos pelo ano de 2021. Vamos lançar nas mãos do Senhor a nossa ansiedade e Ele vai cuidar de nós nesse ano, como cuidou de nós em 2020, como tem cuidado e permanecerá cuidando de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai o campo, os lírios não fazem roupa para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Sendo assim, sabendo que o Senhor cuida de nós, eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem. Eu quero compartilhar com você algumas dicas, alguns conselhos para o nosso 2021. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Você, nosso irmão da Igreja Batista Evangélica Metropolitana, você, nosso irmão amigo que nos assiste aqui no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Estamos nessa celebração agora de virada de ano, encerrando o ano de 2020, começando o ano de 2021. A virada do ano é um momento diferente, é um momento
singular, e nas culturas humanas, desde muito tempo, o ser humano tem esse hábito de marcar uma passagem de um período para outro período e fazer uma comemoração. Tantas culturas na antiguidade como as mais recentes têm esse hábito. Agora, junto desse hábito, vem uma ideia muito comum de que o ano novo ele traz alguma coisa, de que o ano é responsável por isso, então nós marcamos as coisas pelos anos, marcamos os grandes eventos pelos anos, e aí fica essa ideia de que é o ano novo que traz algo, tá? E eu queria nessa noite compartilhar com vocês alguns pensamentos para que a gente saísse um pouco dessa ideia que às vezes até mistifica o ano, como se o ano fosse um ser de vontade própria que escolhe o que ele vai dar ou não às pessoas, tá? Já visto que o ano 2020 foi marcado por esta pandemia, a pandemia do novo coronavírus, mas olha só que curioso, né? O nome da doença é Covid-19, porque ela começou no ano de 2019, não no ano de 2020. Então, a gente tem que, muitas vezes, desmistificar um pouco essa ideia do ano. Algumas culturas, como culturas orientais, costumam dar, inclusive, um nome de um animal para aquele ano. Esse é o ano do rato, esse é o ano do galo, esse é o ano, sei lá, do que mais, da cobra, certo? Como se o fato de ser um ano de um determinado animal fosse um motivo daquele ano ser diferente dos demais. Será que realmente é assim? Então nós cremos que não. Eu quero trazer uma palavra aos irmãos então nessa noite, alguns conselhos, para que agora nessa passagem de ano a gente tivesse um pouco mais de equilíbrio naquilo que a gente vai refletir a nosso respeito, refletir sobre nossa vida e refletir então para o ano que vem. Essa é uma coisa boa a se fazer. Encerrado este ano, parar e pensar um pouco sobre o que nós fizemos durante o ano e sobre o que pretendemos fazer no próximo ano. Essa é uma coisa boa, quando é feita com equilíbrio e sem confiar ou sem depositar a nossa confiança naquilo que não deve receber a nossa confiança. Então quero trazer alguns breves conselhos para você, meu amado e minha amada, que nos assistem essa noite. A primeira coisa é: não espere um ano melhor, nem um ano pior. Espere no Senhor. Às vezes a gente olha para o ano que vem, o ano que virá, olha, está chegando aí o ano de 2021. E o que ele tem reservado para nós? Nada. Ele não tem nada reservado para nós. O ser humano não é um ente, não é um ser, não é uma pessoa, ele não tem vontade, ele não lhe dá nada. Quem nos dá tudo é o Senhor. Então, se nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa dependência, ela deve ser no Senhor e não no ano. Lembrem-se de que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola de Pedro 5:7, diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. A ansiedade, quando ela é uma doença, ela se dá exatamente por esse olhar para o futuro, com medo daquilo que o futuro nos reserva. Então, eu não sei o que esse ano de 2021 vai trazer, se ele vai trazer outra pandemia, se ele vai piorar a pandemia que já existe, ou se ele será um ano melhor do que esse ano de 2020 foi. O ano de 2021, esqueçam isso, tá? Coloquem a sua esperança no Senhor e entreguem sua ansiedade ao Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que tem reservado para nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. Segundo conselho: não estabeleça resoluções mirabolantes para o ano. Às vezes a gente, quando chega esse período da virada do ano, a gente olha para o ano seguinte e já pensa logo: não, nesse próximo ano eu vou ler 50 livros. Nesse próximo ano eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Nesse próximo ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou orar mais. E a gente estabelece essas vontades, a gente estabelece essas metas, que às vezes são metas absurdas. Não estou querendo dizer aqui que você não deve estabelecer metas.
estabeleça metas, tá? Mas dentro daquilo que você pode, tem condição, tem capacidade de fazer. Porque muitas vezes o que vem depois disso é frustração. Muitas pessoas começam o ano fazendo promessas: eu vou perder peso, eu vou malhar mais, eu vou fazer mais atividade física, e facilmente elas, em pouco tempo, param de cumprir o propósito que fizeram. Prometem algo no começo do ano e logo elas descobrem que a palavra, né, tem pouco peso, porque ela não consegue cumprir com a promessa que fez. Eu acho muito interessante uma abordagem que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus no caso, faz desse assunto. Ele diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versos 3 a 17. Prestem atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vejam como Tiago destrói essa ideia de estabelecer metas assim grandiosas e colocar isso como centro da sua vida. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. De repente eu vejo pessoas que fazem a promessa de: não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E daqui a pouco eles estão lendo a Bíblia com o peso da promessa que fizeram. Não, eu tenho que ler a Bíblia hoje porque eu fiz uma promessa no começo do ano. Eu tenho que ler a Bíblia hoje porque eu prometi para mim mesmo ou para Deus que eu ia ler a Bíblia todo esse ano. Então, ele deixa de ler a Bíblia pelo prazer de ler a Bíblia, para cumprir uma tabela. Isso é muito perigoso, muito cuidado. A gente deve procurar fazer o bem. A gente deve procurar fazer aquilo que é certo a se fazer. Muito mais do que, né, simplesmente fazer o bem. Fazer aquilo que é certo, que é a coisa certa a se fazer. Esse deve ser o nosso objetivo principal, a nossa meta principal. Nesse ano eu vou me empenhar a fazer aquilo que deve ser feito, tá? À luz daquilo que o Senhor tem para nós. Terceira coisa, ore ao Senhor então pedindo sabedoria. Sabe, porque muitas vezes a gente não sabe o que é o certo a se fazer. Muitas vezes a gente faz planos errados. E a gente deve procurar a sabedoria no Senhor. Ele tem o melhor para nós. Então, ore ao Senhor pedindo sabedoria. Tiago, mais uma vez, nos diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, peça sabedoria ao Senhor para saber como viver bem esse próximo ano. Tem uma música do Roberto Carlos muito interessante que fala sobre a vida, né? Que a vida tem espinhos, tem pedras e tudo mais. Ele diz assim: ó, é preciso saber viver. Como é que a gente sabe viver? Buscando a sabedoria do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, citando aqui vários versículos do livro de Provérbios. Além disso, mais um conselho: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Eu sei que você não deve fazer planos mirabolantes, metas mirabolantes, mas é bom estabelecer algumas metas. Agora, essas metas, sendo reais, sendo alcançáveis, você passa a viver um dia de cada vez, fazendo aquilo que deve ser feito no dia. Acordou, o que eu preciso fazer nesse dia de hoje, Senhor? Primeiro, agradecer ao Senhor pela noite dormida, por acordar, pelo ar que se respira. Pedir ao nosso Deus que esteja na condução do nosso dia. Entregue o seu dia ao Senhor. Assim que começar, então vá para as suas atividades, arrume o seu quarto, tome o seu café e vá trabalhar com alegria, com empenho, mas viva um dia de cada vez. Não adianta ficar preocupado com as coisas do futuro, porque isso só nos traz ansiedade. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, escrito pelo evangelista Mateus, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, viva um dia de cada vez. Faça a vontade do Senhor na sua vida, cada dia. Outro conselho: tenha as motivações certas. Olha, tudo aquilo que você for fazer, faça para a glória de Deus, para glorificar o nosso Senhor. Lembra que eu falei o cuidado com as promessas que a gente faz para o ano? Às vezes, a gente quer fazer algumas coisas pelo peso da promessa que fizemos, para cumprir uma tabela. Não, eu preciso ler esse texto aqui hoje para cumprir a tabela, porque eu prometi que ia ler todos os dias. Cuidado! Faça a leitura da Bíblia, faça a sua oração para glorificar o nome de Deus. Tenha isso em mente. E não somente isso, tudo que for fazer, desde o se levantar até o se deitar, passando por suas refeições, pelo seu trabalho, faça tudo para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10:31, diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que mais? Além disso, não se decepcione, nem desanime com os fracassos ou com o sofrimento. Este ano de 2021 será como qualquer outro ano, cheio de decepções, cheio de sofrimento, cheio de constrangimentos, cheio de tudo aquilo que a vida costuma nos apresentar. Esse é o caminho natural da humanidade. Então, o que você vai fazer diante dessas situações? Tiago, mais uma vez, escrevendo à igreja, capítulo 1, versos 2 a 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Ou seja, como é que a gente alcança a maturidade cristã? Encarando, vencendo os problemas, as provações do dia a dia. É assim que a gente vai crescendo. Eu sei que, às vezes, o momento do sofrimento é muito doloroso. Olhem para este ano, quantos irmãos nossos sofreram e estão sofrendo ainda. É natural você pensar agora no fim do ano que você não tem nada para comemorar. Para um pouco e pensa mais, certo? Você chegou ao fim do ano. Você chegou ao fim do ano. O momento da dor é para você passar por ela, não para você ficar nela. É para você vencê-la e crescer, e crescendo, se tornar perseverante, e perseverando, você se tornar um crente maduro. É por isso que o Senhor nos permite passar por provações. E, por último, não tente controlar a sua vida. É um dos nossos maiores erros. Muitas vezes a gente faz algumas promessas no fim do ano porque a gente acha que pode controlar cada detalhe da nossa vida. Pense em quantas pessoas no final de 2019 para o começo de 2020 fizeram projeções e planos e pensaram em como seria a sua vida, e esse ano puxou-lhes o tapete, né? Quantas pessoas tiveram que jogar seus planners, suas agendas fora, porque não conseguiu cumprir nada das suas agendas. Isso foi só uma pequena mostra de como nós não somos capazes de controlar a nossa vida. Então, nem tente controlar a sua vida. Pelo contrário, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Provérbios 3, 5 a 8, nós temos ali palavras do rei Salomão reproduzindo aquilo que ele aprendeu do rei Davi, quando diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, que a gente vai ser sempre pego aí de surpresa quando confiamos no nosso entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve
seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E eu quero completar ainda lendo Salmo 37, os versos 5 e 6, que diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. A gente poderia nessa noite trazer outros conselhos, muito mais conselhos, mas eu quero deixar então esses 7 com os irmãos. Não espere um ano melhor nem pior, espere no Senhor. Não estabeleça resoluções mirabolantes para o ano. Ore ao Senhor pedindo sabedoria. Viva um dia de cada vez. Tenha as motivações certas. Não se decepcione nem desanime com os fracassos ou com o sofrimento. E não tente controlar a sua vida. Tenho certeza que com esses poucos conselhos nós seremos capazes de passar então por mais uma etapa, mais um período aí de contagem da nossa vida, o ano de 2021, vencendo o sofrimento, passando por estas situações, mas crescendo, amadurecendo, nos tornando cristãos mais maduros. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe cada um dos irmãos. Vou deixá-los agora com seus familiares, aguardando aí a contagem regressiva, e vocês podem celebrar então aí juntos dos seus parentes mais queridos, juntos dele, e alguns amigos, aqueles que estão com amigos, para celebrar este momento, sim, porque é mais um ano que nós vivenciamos e chegamos ao fim, estamos aqui, estamos firmes no Senhor. Celebremos o Senhor. Você não precisa celebrar a vida se não quiser, você não precisa celebrar o ano 2020 ou o ano 2021, celebre o Senhor, celebre a misericórdia do Senhor, aquilo que Ele fez por você, a bondade do Senhor. Celebre o nome do Senhor. E isso é o bastante, é suficiente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Que essa mensagem fique para você, meu irmão, minha irmã que nos assiste. O ano pode ser um ano novo, mas ele realmente só será novo se nós formos novos. E a única forma de sermos novos é através de Jesus Cristo. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol, se falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se valorizar aquele amigo, se olhar para o seu próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir melhorar, tudo vai ser igual. Muito amor de Deus
Deus aí na tua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus tudo vai ser igual. 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 Um feliz ano novo, feliz 2021 é o que nós desejamos para você. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém.